A amamentação traz inúmeros benefícios, não só para os bebês, mas também para as mamães que amamentam. Então, os bebês que recebem o leite materno, eles recebem uma fonte ótima de vitaminas, proteínas e gorduras que vão ajudar ele a se desenvolver, crescer com muita saúde e também a construir um forte sistema imunológico. Já as mamães que amamentam, elas têm um risco reduzido de desenvolver diabetes de tipo 2 e certos tipos de câncer de mama e câncer de ovário. Além, é claro, das mamães poderem se beneficiar aí do emagrecimento enquanto elas estão amamentando. E nesse vídeo de hoje eu vou dizer para você como que você pode fazer isso, emagrecer ao mesmo tempo em que você está amamentando. Então, o primeiro conceito que você precisa entender é com relação aí ao gasto energético para a produção desse leite. Então, segundo a Academia Americana de Obstetras e Ginecologistas, as mamães que amamentam em livre demanda, elas têm um gasto energético médio aí de 450 a 500 quilocalorias por dia. Para você entender um pouquinho o que representa essas quilocalorias, eu vou te transferir aí para o mundo do exercício. Então você imagina uma mulher de 70 quilos correndo a 8 km por hora durante 50 minutos. O gasto energético dessa atividade, ele é um gasto bem equivalente ao gasto energético que a mamãe que está amamentando está tendo. E isso todos os dias. Então perceba que não é pouca coisa esse gasto energético. Mas e por que será que tem algumas mamães que não emagrecem enquanto estão amamentando? Então, uma questão bem importante para você entender, primeiro, é a questão aí da demanda da produção do leite e é a questão do gasto energético. Então você pense em uma mamãe que tem um bebê que mama muito. Essa mamãe precisa produzir mais leite, então essa mamãe tem uma demanda energética maior, ela tem um gasto energético maior para essa produção do leite. Ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar numa mamãe que tem um bebê que mama pouco ou um bebê que usa aí o complemento de uma fórmula infantil, essa mamãe vai ter um gasto energético menor. Então esse já é o primeiro ponto que a gente precisa considerar. Outra questão que a gente precisa levar em consideração é aquele pensamento sabotador que muitas mamães têm. No sentido, eu estou amamentando, eu posso comer o que eu quiser porque eu preciso de muita energia para produzir esse leite. E não é bem assim. Mais pra frente eu vou contar para você aí quais são os alimentos que você deve preferir e os que você deve evitar, porque se você tiver uma alimentação ruim, a chance inclusive é que você ganhe peso durante o período da amamentação. E um terceiro item aí a ser considerado para as mamães que não conseguem emagrecer enquanto estão amamentando é a questão aí da privação de sono e a questão do estresse. Esses itens sim, são itens que realmente podem atrapalhar o emagrecimento. E a gente sabe, né, que ter um bebê em casa, esse item aí de estresse e o item de privação de sono é realmente algo relativamente comum entre essas mamães. Então aí sim pode apresentar essa certa dificuldade. Mais um motivo para as mamães então focarem naquilo que realmente pode ajudar elas no processo de emagrecimento. E o que de fato vai poder ajudar a mamãe a emagrecer enquanto ela está amamentando? Então a gente já sabe que a amamentação tem o seu gasto energético que deve ser considerado, mas sozinha ela não faz milagre. Então a mamãe precisa conciliar aí uma alimentação saudável e equilibrada e também incluir uma rotina de exercícios assim que o médico liberar. Isso porque o casamento aí da amamentação, da alimentação e do exercício vai fazer essa mamãe emagrecer de uma forma mais saudável. Vai evitar que essa mamãe perca massa muscular e que ela perca assim gordura. Isso sim é o interessante durante o processo de emagrecimento. Com relação à alimentação, então a mamãe deve evitar de comer os carboidratos refinados que estão presentes aí nos pães, nas massas e nos doces. A mamãe deve trocar esses carboidratos por carboidratos com mais nutrientes e com mais fibras, que você vai encontrar aí na batata doce, na batata salsa, no inhame, por exemplo. Você vai encontrar também na cenoura, na beterraba. Você vai encontrar esse carboidrato em frutas, em legumes. Então, essa deve ser a preferência na alimentação. A mamãe deve evitar os alimentos industrializados e altamente processados, porque esses alimentos eles são ricos em sal, em açúcar, aromatizantes, saborizantes e muitas substâncias que podem atrapalhar o seu emagrecimento. Além disso, a mamãe deve evitar alimentos muito gordurosos, alimentos fritos e também o consumo de álcool, que não é nem recomendado num período aí de amamentação.
Para estimular a produção do leite, a mamãe deve incluir aí na sua alimentação os alimentos ricos em ferro, cálcio e proteína. Esses nutrientes a mamãe vai encontrar aí nos alimentos como, por exemplo, grãos integrais, as folhas verdes escuras, os ovos, as carnes magras, os peixes, os laticínios e os feijões, por exemplo. E é claro, se você perceber que o seu bebê está tendo algum desconforto, se ele está tendo alguma alergia na pele, ou se ele está tendo diarreia ou constipação, é muito recomendável que você converse com o seu médico ou com o nutricionista para que juntos vocês consigam chegar aí numa alimentação ideal para a mamãe e para o bebê também. Um item essencial tanto para o sucesso do emagrecimento quanto para o sucesso da amamentação é com relação à hidratação. Então, as mamães que estão amamentando devem cuidar desse item, porque na falta da hidratação pode ocorrer um prejuízo sim na amamentação. E aqui a mamãe que está pensando no emagrecimento deve ter alguns cuidados. Então, esses sucos de caixinhas vendidos no mercado, eles têm muito açúcar, então não é a melhor opção para a mamãe que quer emagrecer. E mesmo o suco natural também pode prejudicar. Porque pare e pensa comigo. Se você for fazer um suco de laranja, para você fazer um bom suco, você vai precisar aí de pelo menos 2 a 3 laranjas. E será que você sentada aí consegue comer 3 laranjas de uma vez só? Talvez não. Então, quais seriam as melhores opções aí de hidratação? Seria a água com gás, águas saborizadas, os chás, de preferência os chás mais claros, né, para não dar nenhuma alteração aí no seu bebê. E o importante é você cuidar então desse item da hidratação. E com relação aos exercícios? Então, assim que seu médico te liberar, você deve incluir uma rotina de exercícios para que esses exercícios possam te ajudar tanto no emagrecimento, como também a recuperar a força que você perdeu durante o período da gestação e também a manter ou ganhar massa muscular mesmo estando num processo de emagrecimento. Isso que é considerado um emagrecimento mais saudável. Mas aqui um alerta: procure por profissionais que entendam da recuperação pós-parto para você não cometer o risco de fazer exercícios que podem te prejudicar. Tanto com relação aos movimentos em si, né? Existem exercícios que podem agravar um quadro de diástase, por exemplo, ou também exercícios com uma intensidade às vezes muito alta que possa prejudicar a sua amamentação. Aqui no canal do Mães que Treinam, eu ensino aí diversos exercícios para vocês que vocês podem fazer em casa e que também pode ajudar você aí na recuperação do corpo. E antes de finalizar esse vídeo, é importante deixar uma mensagem. Os estudos mostram que o emagrecimento para a mamãe que está amamentando, ele pode ocorrer aí do 3º mês ao 6º mês. Então, se antes disso você não observar muito essa questão do emagrecimento, mesmo mantendo uma alimentação mais saudável, não se cobre tanto, tá? Aguarda um pouquinho, mantenha essa alimentação saudável, inclui a rotina de exercícios assim que você puder, que com certeza você vai conseguir emagrecer enquanto você está amamentando.